10h18. Bom dia, alegria! Sul da manhã com Everton Pires. O seu dia, o ritmo certo. Ah, não, pegar aqui. Muito bem, agora é o momento das informações do dia que nós vamos trazer aqui para você. Nesse momento, os termômetros registram 20 graus centígrados, tá? Já começa a aparecer na temperatura aqui que nós teremos um dia ensolarado, né? Vamos ver aí como é que tá, se realmente vai chegar o sol, né? Ô Davi, levanta o banner ali, deixa eu dar uma olhadinha lá na... Deixa eu olhar pela janela aqui. É, gente, já tá ficando... Tá, eu acho que vai ficar ensolarado mesmo, tá? É aquela máxima, né? Davi e eu falamos aqui. Cerração que baixa, sol que racha. E a previsão indica que teremos um dia ensolarado, com as máximas variando de 28, olha só, a 30 graus centígrados. Que inverno é esse, meu Deus? As mínimas entre 12 e 14 graus. Hoje, 1% de probabilidade de precipitações. Já no sábado, teremos 5% de chance. E os termômetros entre 15 e 30 graus. Começando a semana, no domingo, 24% de chance de chover. E os termômetros entre 14 e 27 graus centígrados. No dia de hoje, o índice de emissão de raios ultravioletas está classificado como moderado, no nível 4. Umidade relativa do ar de 75%. E a gente vai seguindo agora para a Hora do Brasil. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Isso aí, na Hora do Brasil, nós vamos trazer para você aqui algumas notícias, né? Veja só, gente, o Rio de Janeiro, a coisa é complicada, né? Segundo Terra Brasil Notícias, no Rio de Janeiro, na capital, tá havendo aí o imposto facção. Imposto cobrado pelo crime organizado no Rio para ambulantes trabalharem nas praias. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a criação do programa Tolerância Zero para reforçar a fiscalização e combater a ocupação irregular do espaço público nas praias do Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, na zona sul da capital. A iniciativa foi apresentada após uma série de reportagens revelar a desordem no calçadão e na faixa de areia, além de atuação de facções criminosas na venda de drogas e na exploração do comércio ambulante irregular. Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Marcos Belchior, o poder público identificou a presença de organizações criminosas explorando atividades ilegais nas praias, o que motivou o reforço das ações de fiscalização. O programa Tolerância Zero tem como objetivo coibir o comércio irregular, organizar a ocupação do espaço público e ampliar a sensação de segurança para moradores e turistas que frequentam alguns dos principais cartões postais da cidade. A Prefeitura informou que as ações serão concentradas inicialmente nas praias do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, com operações integradas para combater irregularidades e impedir a atuação de grupos criminosos na região. E aí, o governo federal ainda acha que foi muito os Estados Unidos considerarem as facções criminosas brasileiras PCC e Comando Vermelho como organização narcoterrorista, né?
ou seja, eles instituem até o imposto facção e fazem ocupação irregular de áreas públicas, né, para fins de utilizar do serviço aí desses ambulantes para poder angariar dinheiro de forma indevida, né? E ainda assim o governo do Brasil considerou demais a ação dos Estados Unidos, né? Afinal de contas, como disse o presidente da República, os nossos traficantes, né? Ele estava muito triste porque, abre aspas, os nossos traficantes, fecha aspas, foram classificados como terroristas, né? Se isso não é ato de terror, tá difícil saber o que é que pode ser. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. E a gente segue aqui com o nosso quadro A Hora do Brasil, e eu vou trazer para você uma notícia aqui bastante importante, tá, meus amigos? Olha, para você que esteja vivendo aí uma situação de endividamento, né? Você que esteja vivendo uma situação, na verdade, de superendividamento, saiba como renegociar as suas dívidas. No Brasil, ainda não está difundida uma legislação que foi sancionada em 2021 pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que cria a lei do superendividamento, que é uma solução legislativa para tirar as pessoas do sufoco financeiro. Então você que esteja vivendo um momento de sufoco financeiro e você não sabe o que fazer, como agir, a gente vai trazer algumas informações aqui, são orientações do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, acerca do tema do superendividamento, para você saber o que fazer, tá? Ainda que você diga, mas eu não estou passando por essa situação. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Então, é necessário que você, mesmo assim, tenha conhecimento, porque, vai que você, em algum momento, acaba enfrentando essa situação, né? E outra que, às vezes, você pode conhecer alguém aí, às vezes tem alguém na sua família, algum colega, algum conhecido, que esteja passando por um momento de superendividamento, e dentro dessa questão, você, tendo informação, você pode ajudar a pessoa, não é? Você pode orientar alguém aí a saber como agir. Então, anota aí que eu vou te trazer essas informações, tá? Mas o que é esse serviço e como que ele funciona? O Sejus, ele é um vamos dizer assim, ele é um departamento do Poder Judiciário que ele atua na conciliação e mediação, tá? Então, o Sejus dos superendividados, ele vai reunir você, né, no caso a pessoa que está superendividada, e todos os credores dessa pessoa. Todo mundo vai sentar numa única mesa de negociação. Essa reunião pode acontecer, inclusive, de forma remota, tá? Pode ser presencialmente, lá no Sejus, como pode ser de forma remota, para poder buscar um acordo amigável, tá bom? No geral, esse centro de negociação, né, isso acontece num ambiente dentro do fórum. Aí, Wellington, mas qual é o passo a passo? Primeiro de tudo, você tem que fazer um contato, você tem que entrar em contato com o Sejus para você obter as informações ali. Como é que você vai entrar em contato? Pode ser via e-mail ou por telefone. Eu vou falar primeiro o e-mail. O e-mail é o seguinte: superendividamento@tjrj.jus de justiça, tá? .jus.br.
Vou falar de novo. superendividamento@tjrj.jus.br. Ou então você vai ligar para o 21, DDD 21, e o número é 31 33 2571. DDD 21, telefone 3133 2571. E aí você vai ter ali orientações por parte da equipe, né, que vai, obviamente, te orientar sobre os documentos necessários, explicar como é que você formaliza esse pedido. E como eu disse, o processo, a formação do processo é toda digital, né? Inclusive, essa mesa de negociação também pode acontecer de forma digital. Tá? Depois, o terceiro passo já é a conciliação, porque aí o pedido, ele sendo aceito, os mediadores do Tribunal de Justiça, os mediadores do Sejus, eles vão conduzir uma sessão virtual de conciliação com os credores, usando um sistema chamado Concilia Super. Tá? E aí você pode perguntar, mas Wellington, que tipo de dívida que vai entrar nessa situação aí do superendividamento? Ó, conta de água, conta de luz, conta de telefone, cartão de crédito, estourei o limite, gastei, eu tenho 10 cartões, estourei o limite de todos os 10. Cartão de crédito entra. Os empréstimos bancários, empréstimo é uma tristeza. Então, empréstimo bancário entra, empréstimos com financeiras, com lojas, né? Mensalidades escolares, ou seja, gente, na verdade, tudo que é dívida dentro daquilo que é considerado relação de consumo, essas dívidas podem ser negociadas através da lei do superendividamento, né? O Wellington, eu tenho dívida com a agiota, eu posso procurar o Sejus para resolver minha dívida com a agiota? Não, você não vai resolver isso no Sejus. No máximo você pode ir na polícia e registrar uma ocorrência lá contra crime financeiro, né, contra a economia popular, porque a agiotagem é crime, né? Agora, cuidado, né, porque a agiota, a gente não precisa dar muito detalhe, né? A agiota aí que é complicado, já falei sobre a agiotagem aqui. Agora, mas deixa eu abrir um parênteses, né, porque às vezes mas o fulano empresta dinheiro lá e cobra juros baixinhos. Empréstimo entre pessoas físicas, eles podem ocorrer desde que respeite o limite de no máximo 2% ao mês. Tá? Empréstimo entre pessoas físicas de no máximo 2% ao mês é empréstimo legal. Se você tomar um empréstimo nessa condição, a pessoa pode, e você não pagar, você pode ser processado por isso. A pessoa, dependendo do que ela tiver ali de provas sobre isso, ela pode entrar até diretamente com uma execução judicial contra você. Tá? Limitado, conforme eu falei, a 2%. Eu peguei dinheiro emprestado a 10%. É agiotagem, aí é crime. Eu peguei a 5%. É agiotagem, é crime. Eu peguei a 40%. Aí, gente, né? Não dá nem para falar, é agiotagem? É. Mas aí também é idiotagem, né? Você já ouviu falar esse termo, idiotagem? Porque você tomar um empréstimo com um agiota para pagar 40% ao mês, pelo amor de Deus, né? Vai lá no banco, se compromete lá com o banco, porque no mal dos pecados você deve o banco 5 anos, depois seu nome tá limpo, né? Mas logo não estou incentivando dar calote em banco, não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que se você não conseguir pagar, é o que vai acontecer. Agora, um agiota que cobra aí 40%, 50%, 60% de juros ao mês, esse aí não tá para brincadeira. Ele é criminoso no último, né? Então tem que ter cuidado. Eu nunca recomendo tomar empréstimo
nessa forma aí, né, entre pessoas. No muito, você pega aí com um parente, uma pessoa muito próxima, né, e coisa para poder pagar também assim, rapidinho, né, porque pessoa física, mas de qualquer maneira, assim, eu estou voltando aqui com as informações, empréstimos, ainda que empréstimo legal com pessoa física, de modo geral, não vai abranger aqui esse procedimento de superendividamento, tá? Esse procedimento aqui é para coisas dentro da relação de consumo abrangidas ali pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque no geral, empréstimos, quando eles ocorrem entre pessoas físicas, ainda que com base na legislação, via de regra, esses empréstimos não são abarcados pelo Código de Defesa do Consumidor. Eles são protegidos pelo Código Civil. Aí já é um outro procedimento, tá? Mas enfim, vamos seguir aqui com a questão do superendividamento. Então, tô cheio de conta de água, de luz, de telefone, cartão de crédito, empréstimo bancário, com financeira, com loja, mensalidade escolar, tá cheio de conta nesse sentido. Você pode conseguir resolver isso através dessas conciliações junto ao Sejus, através da lei do superendividamento, tá? Ao aceitarem a proposta, no caso seus credores, né, um acordo será fechado com um plano de pagamento que cabe no seu bolso e preserva o seu sustento diário. De modo geral, meus amigos, essas contas aí vão ficar limitadas a 30%. Pode ser que em algum caso ou outro chegue aí até 50% do seu ganho, tá? Mas de modo geral, eles costumam fechar isso em 30% da sua renda, né? Porque quando a pessoa deve mais do que 30% daquilo que ela ganha, ela já pode estar numa situação de superendividamento. Então passa a ter direito aos benefícios dessa lei. Wellington, eu não sei muito bem como fazer isso. Você falou do e-mail, falou do telefone aí, mas eu não sei nem como reportar exatamente isso. Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou saber se as minhas dívidas elas realmente se enquadram no superendividamento? Se você tiver dúvida, aí eu recomendo você a procurar um advogado ou procurar a Defensoria Pública ou ir direto ao fórum e buscar se informar onde é o atendimento do Sejus e lá você buscar essas orientações, tá bom? Vamos dizer assim, essa questão, como é uma conciliação que ocorre, como é uma conciliação que ocorre no âmbito de conciliação judicial, o que acontece? Você não vai precisar necessariamente estar representado por um advogado, porque você vai ter conciliadores ali do Tribunal de Justiça, pessoas preparadas para fazer essa conciliação de modo, inclusive, a preservar o seu direito, né? Porque você pode falar assim, mas aí eu vou para lá, eu estou devendo banco, o banco chega lá com aquela banca de advogados, como é que eu vou, e aí eu não sou advogado, como é que eu vou enfrentar aquela banca? Você tem o auxílio dos conciliadores. Os conciliadores, eles estarão ali para facilitar um acordo. E qual é o objetivo desse acordo? Preservar o seu sustento, tá? Conforme o próprio Tribunal de Justiça, ele fala aqui, que a proposta ela visa fechar um acordo com um plano de pagamento que cabe no bolso do consumidor e que vai preservar o sustento diário. Então, o conciliador ele estará lá para facilitar um acordo, mas ele vai levar, em princípio, ele vai levar em conta o quê? O plano
um plano que você consiga pagar e um plano que caiba dentro do seu bolso, um plano que vai preservar a sua qualidade de vida, né? Então, a questão é essa. Mas se ainda assim, né? Porque às vezes muitas pessoas falam, mas mesmo assim eu não tenho segurança de ir sozinho para um acordo desse, que eu tenho medo, né? Tenho receio de ser passado para trás, tenho receio dos meus direitos não estarem sendo respeitados. Se você tiver qualquer preocupação nesse sentido, aí eu te recomendo buscar o advogado ou buscar a defensoria, tá bom? Aí você pode falar assim, mas como é que eu vou buscar o advogado? Eu estou endividado, não sei o quê. Ué, procura um profissional e verifica como que ele pode te auxiliar, entendeu? Escritórios que saibam, escritórios que sabem trabalhar com a questão do superendividamento, ele vai estar ali pronto para poder negociar com você, né, para te atender da melhor maneira, tá bom? Então fica aí essa orientação, a gente vai agora para o apoio cultural na Rádio Mix, na sequência eu estou de volta. Rádio Mix FM, apoio cultural. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Cara Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Cata Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Cata Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309. Em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. Chegou a rádio ofertas do Shopping Telhas. Olha essas ofertas que estão um verdadeiro show. Vaso Araxá por apenas R$ 359,90. Piso Artec extra no tamanho de 54 por 54. A partir de R$ 18,90 metro quadrado. E régua madeirada no tamanho de 22 por 90, Cipreste por apenas R$ 28,90 metro quadrado. É a chance de economizar de verdade na sua obra. Mas corre, porque é por tempo limitado. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado, começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Diga onde eu compro barato. Diga Supermercados. No Supermercado Dica, o seu dinheiro compra mais. Dica Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Bom, e a gente vai retornando aqui com o nosso quadro, tá? A Hora do Brasil. Mandar um abraço para o doutor Ulisses Saúde, para Fernanda, para Carmen, para minha tia Manhotra, o Ferramenta, o Lorivane, o GB Câmara, a Fernanda. Bom, a gente está aqui com transmissão ao vivo, tá? Você que está nos ouvindo aí pelas ondas da Rádio Mix, se quiser também nos acompanhar através das redes sociais, é o meu convidado. Olha, o perfil Em Defesa dos Servidores fez uma postagem ironizando a ironia do prefeito de Barra Mansa quando do anúncio da inauguração de uma obra que ele não fez,
né? Em Barra Mansa foi inaugurado recentemente parte das obras de readequação ferroviária. E aí estava cheio de gente que não fez comemorando, né? Como se houvesse feito. É aquela história, né? Filho bonito tá cheio de pai, filho feio não tem nenhum. E aí o prefeito de Barra Mansa foi um deles, que nada fez, mas estava lá aportando como se fosse ele o grande realizador do evento. E aí ele fez um videozinho, que o prefeito de Barra Mansa, ele é um tiktoker, né? Ele é um influenciador digital. Ele é mais influenciador digital do que prefeito propriamente dito. E aí ele fez um videozinho lá, ironizando, falando, eu tô rindo à toa e tal. E aí, em resposta, o perfil em defesa dos servidores fizeram a seguinte publicação, abre aspas. Enquanto o prefeito diz que está rindo à toa, os servidores municipais não têm motivos para rir. São 5 anos sem reajuste salarial. Há servidores da Prefeitura de Barra Mansa recebendo salário base de apenas R$ 1.320. Abaixo, isso mesmo, abaixo do salário mínimo. Ninguém questiona a importância da obra que melhora a mobilidade da cidade, mas governar também é valorizar quem faz o serviço público acontecer todos os dias. Quem educa, cuida. Quem atende e mantém a cidade funcionando merece respeito, valorização e salários dignos. Porque para quem enfrenta o arrojo salarial há anos, não há motivo para rir à toa. Então, e aí eles fizeram um post, né? O prefeito cantando, tô rindo à toa. 5 anos sem reajuste salarial. Salário base de R$ 1.320 na Prefeitura de Barra Mansa, abaixo do mínimo. Pois é rindo à toa da desgraça que ele faz com os servidores. E de fato, né? Porque já passou, gente, da hora de ficar passando o pano em certas coisas. O prefeito de Barra Mansa, ele já está no 2º ano de mandato dele. Sequer tem qualquer previsão de, não é reajuste, não vou nem falar em termos de aumento, não se trata de aumento, não. É de, no mínimo aqui, né, assim, dentro do sentido técnico, é reajuste salarial, né? No sentido técnico, é um reajuste salarial, o que precisa acontecer em Barra Mansa para corrigir esse absurdo. O salário base dos servidores públicos de Barra Mansa, o salário base é de R$ 1.320. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Né? O salário mínimo hoje é de R$ 1.621. E o prefeito está rindo à toa, pagando salário de R$ 1.320 para os servidores. Atrasa o salário de aposentado, deixa de pagar salário até do pessoal da ativa. Teve gente que precisou entrar na justiça para poder garantir o recebimento do seu ganho, né? E aí o prefeito vai fazer videozinho dizendo que ele está rindo à toa. Só que esse rir à toa dele é um rir contra o serviço público. Essa é a verdade. Então, eu acho que o prefeito deveria se preocupar em ser menos influenciador digital e mais gestor. Porque o que está faltando a ele agora é capacidade de gestão. Ele não tem capacidade de gestão. Ele, na verdade, é um bom maquiador de gestão, porque ele cria uma cortina de fumaça, ele cria uma casca, como se a coisa tivesse a mil maravilhas em Barra Mansa. Quem passa por lá, né, acha que está tudo lindo, que está tudo bem, mas na grande verdade está aí, ó. Essa é a situação dos nossos
dos nossos queridos servidores públicos em Barra Mansa. É isso aí que eles estão enfrentando também no seu dia a dia. A gente segue com o quadro A Hora do Brasil. 10h48. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. O perfil de notícias Tribuna do Povo traz ali uma matéria sobre uma mensagem misteriosa do presidente do Partido Liberal, o PL, o ex-deputado Valdemar da Costa Neto. O presidente do PL disse o seguinte, abre aspas, teremos novidades em 15 ou 20 dias, fecha aspas, afirma Valdemar sobre Bolsonaro. O presidente do partido afirma que revisão apresentada ao STF pode trazer novidades em poucas semanas e relembra a reviravolta jurídica de Lula. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que as próximas semanas podem trazer mudanças importantes no cenário político brasileiro. Durante um evento em Brasília, ele declarou que, abre aspas, o Brasil não vai ficar como está, fecha aspas, e revelou expectativas sobre a revisão criminal apresentada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF. Segundo Valdemar, o recurso foi distribuído aos ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por Bolsonaro, e poderá ter novidades em, abre aspas, 15 ou 20 dias, fecha aspas. O dirigente também elogiou o presidente do STF, Edson Fachin, ao afirmar: o Fachin é de esquerda, mas é um homem honesto, disse Valdemar. Ao comentar o futuro do processo, Valdemar lembrou que na política brasileira mudanças inesperadas já aconteceram. Tudo pode acontecer, disse Valdemar. Quando Lula estava preso, alguém imaginou que ele pudesse ser solto e se candidatar? Declarou. A revisão criminal busca reavaliar a condenação imposta ao ex-presidente. Enquanto isso, Valdemar afirmou que também trabalha para fortalecer a união dentro do PL. Curiosamente, a revisão criminal é um instrumento previsto na legislação brasileira justamente para permitir que decisões judiciais sejam reexaminadas quando surgem fundamentos considerados relevantes pela defesa. Bom, vamos ver, né, o que é que vem disso aí, né? O Valdemar traz aí boas expectativas, né? Vamos ver, os próximos capítulos dirão. Alô, Juliana, bom dia para você, obrigado aí pela sua participação. Solta a vinheta da vida, a Hora do Brasil. Acerte com a gente. 10h51. O Diário de Notícias traz a seguinte manchete. Bomba! Estados Unidos acusam Brasil de censurar cidadãos e empresas americanas e manda recado. Abre aspas. Isso não passará em branco. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, presidido pelo republicano Jim Jordan, publicou nesta quarta-feira, 8, a extensão de seu relatório sobre o que enquadra como arquivos da censura no Brasil, acusando o governo brasileiro e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de tentar censurar a liberdade de expressão americana em plataformas digitais de origem americana. Abre aspas. O Brasil tem tentado censurar a liberdade de expressão americana em plataformas americanas há anos. Agora está indo atrás de empresas e consumidores americanos também. Seja estrangeira ou no exterior, a comissão
não deixará esses ataques passarem em branco, diz o texto principal. Em seguida, o material faz menção a datados de abril deste ano que já faziam listagens sobre o que eles dizem provar no conjunto de ações brasileiras sobre o assunto. O relatório reproduz ordens judiciais brasileiras expedidas contra plataformas como Facebook, Instagram e Telegram, determinando a suspensão de perfis e a entrega de dados de cadastro de usuários em prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$2.000 com teto inicial de R$30.000. Uma das ordens reproduzidas é de um processo civil comum e determina a suspensão de um perfil com base no argumento de que a suspensão de um perfil que causa dano potencial a um cidadão brasileiro é fundamento para a proteção pelo judiciário brasileiro, mesmo que a divulgação ocorra devido a fatos fora das fronteiras nacionais. O comitê afirma que os documentos mostram que desde pelo menos julho de 2020, juízes brasileiros tentam forçar empresas de tecnologia a remover ou censurar contas globalmente, violando diretamente a liberdade de expressão americana e a soberania do ZEUA. O relatório detalha o caso em que o ministro Moraes determinou o bloqueio da plataforma Rumble no Brasil após o CEO da empresa, Chris Pavlovski, recusar-se a cumprir ordens de remoção de conteúdo. O comitê também acusa o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia de ter tentado forçar o antigo Twitter, a rede X, a remover postagens que elogiavam Donald Trump. Olha só, essa confusão aqui, gente, é o seguinte. Já há um bom tempo, começou no judiciário brasileiro um cala-boca na liberdade de expressão das pessoas. E esse cala-boca, ele foi acentuado dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. O mesmo Supremo que deveria guardar a Constituição, que assegura a liberdade de expressão, o mesmo Supremo que outrora teve um voto gigantesco da ministra Carmen Lúcia sobre liberdade de expressão, em que ela usou esse mesmo termo. Ela falou acerca de um dito popular brasileiro, né? Você já ouviu aquela história? Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Ela colocou esse trecho desse ditado na decisão dela para defender a liberdade de expressão. A mesma Julissa que em 2022 deu um voto dizendo que a censura é vedada no Brasil, mas que naquele momento, né, naquela circunstância, ela iria permitir a censura, ainda que proibida fosse pela Constituição, mas que naquele momento fazia sentido proibir, né, fazia sentido exercer a censura prévia. E assim o Supremo tem julgado. Nessas decisões, o Supremo tem prejudicado plataformas. E aí fica essa história, né? O Moraes está sendo processado lá no ZEUA, aí tem gente que fala, é soberania nacional, não sei o quê. Mas é soberania americana. Nós temos a nossa e temos que defender sim a nossa. Agora, as pessoas e as autoridades de quaisquer outros países, elas também farão o mesmo. Assim como nós temos o direito e o dever de defender a nossa soberania, os outros estados independentes farão o mesmo. E é o que os Estados Unidos fez. Eles estão agindo lá dentro das leis deles. Aí você pode perguntar, mas se a pessoa abusar do seu direito de liberdade de expressão. Gente,
essa falácia de regular redes sociais, isso é uma falácia. Porque a legislação brasileira, já só na parte criminal, desde 1940. Na parte civil, desde 2002. Já existe previsão, e isso 2002, vou abrir aqui um parênteses, 2002 com a visão reformulada, porque já desde 1916 já havia previsão no direito brasileiro para solucionar esse tipo de problema. Porque a rede social é a mesma coisa que uma situação na rua. Se você abusa da sua liberdade de expressão e ofende uma pessoa na rua, a depender da ofensa, você pode responder por injúria, por difamação, né? E isso ainda pode resultar num processo civil onde a pessoa vai buscar contra você uma reparação por danos morais. Na internet é a mesma coisa. A depender da ofensa que você pratica contra alguém na internet, você pode estar incorrendo nos crimes de injúria e difamação. E a depender da circunstância, a pessoa também pode te processar e pleitear judicialmente uma reparação por danos morais. Então falar desse negócio, porque tem que regular a rede social, porque isso aí é conversinha de quem quer botar uma vedação na sua boca, de quem quer limitar a sua liberdade de expressão. Um país livre, um país democrático, não é o país que regula os meios, não. É o contrário disso. E essa questão que envolve os Estados Unidos toma proporção, por quê? Porque em razão de alguém que fez alguma determinada postagem, o que o judiciário brasileiro vinha fazendo? Por conta da postagem daquela pessoa, eles estavam suspendendo a rede inteira. Quantas vezes o WhatsApp foi suspenso no Brasil por decisão judicial? Aí você, que não cometeu crime nenhum, que não cometeu violação nenhuma, ficava com seu WhatsApp suspenso, porque alguém, lá no sei na onde no Brasil, fez qualquer ilegalidade lá, e aí vinha um juiz, ele sozinho com a caneta dele, vai lá e manda suspender uma rede num país inteiro. Num país inteiro. Aí eu pergunto, o que eu tenho com essa pessoa que praticou uma violação lá não sei na onde? Pois se eu nem conheço a pessoa, aí vai limitar a minha liberdade? Essa rede, essa plataforma social aí, a Rumble, o Moraes proibiu ela no Brasil inteiro. Está proibida no Brasil inteiro. Aí eu pergunto, com que poder o Alexandre de Moraes faz isso? Mas ele é o ministro do Supremo, mas ele não é o dono do país. Embora ele haja como se fosse, ele não é o dono do país. Nem legitimidade popular ele tem, porque ele não teve um voto para ser ministro do Supremo. Por isso que esse país precisa passar por uma reformulação urgente no Poder Judiciário, porque nós estamos diante de abusos terríveis por parte do Judiciário brasileiro. Abusos esses que estão gerando consequências. E que daqui a pouco essas consequências, elas vão recair sobre nós. Porque nesse processo mesmo que essas redes sociais estão movendo contra o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, você sabe o que a defesa do Alexandre de Moraes fez?
eles alegaram que ele estava atuando como agente público e que aí ele teria direito de ser representado pela Advocacia Geral da União. Primeiro ponto, a partir do momento que é a AGU que está defendendo ele, somos nós que estamos pagando, tá? Nós que estamos pagando. Ele não está pagando um advogado para defender ele, não. Nós estamos pagando para ele. Já começa por aí. Aí eu te pergunto, você tem direito a ter a sua defesa feita por um advogado geral da União? Você que está nos ouvindo, você nem deve conhecer alguns desses advogados. Advogado geral da União, são vários, com salários aí de 30 a 40 mil, quando não mais. E esses advogados, que são advogados públicos, que deveriam estar defendendo, fazendo a defesa dos interesses das instituições brasileiras, foram para os Estados Unidos fazer a defesa do Alexandre de Moraes. E sabe qual é a manobra que eles estão utilizando? Para tentar blindar o ministro, eles estão dizendo o seguinte: não, olha, tudo que ele fez em nome do Estado brasileiro. Ele fez na condição de ministro da Suprema Corte. Então ele não pode responder pessoalmente. Quem tem que responder é o Estado brasileiro. Aí, meus amigos, se a justiça americana comprar essa ideia lá, sabe o que vai acontecer se houver alguma condenação? Eles estarão condenando. Primeiro, se a justiça americana aceitar essa tese que os advogados públicos estão fazendo em favor do Alexandre de Moraes, se eles aceitarem essa tese, eles vão passar a processar o Estado brasileiro. Se processar e condenar o Estado brasileiro, quem é que vai pagar essa conta? Vai ser o Alexandre de Moraes? Não, né? Vai ser quem? Eu, você, o seu parente, o seu colega, o seu conhecido, o seu amigo, o seu inimigo. Somos nós que vamos pagar a conta. E é isso que eles estão tentando fazer. Ou seja, o Alexandre de Moraes vai lá, faz o que quer, aí quando a coisa sobra para ele, quando gera consequência, ele vem e fala: não, mas eu não fiz no meu nome, eu fiz em nome do povo brasileiro. E aí o povo brasileiro paga a conta para ele. E já estamos pagando com os advogados da União fazendo a defesa dele lá nos Estados Unidos. Aí é salário dessa turma toda, porque com certeza não vai ter um só advogado defendendo o Alexandre de Moraes, deve ter uma banca enorme. Esse pessoal certamente tem que ir para lá. Quem é que paga a viagem? Quem é que paga as diárias deles lá? Quem é que custeia cada vez que eles precisarem ir para os Estados Unidos, às vezes levar um papelzinho, apresentar um documento? Quem é que paga? Você com os seus impostos. Então essa é a realidade do Brasil hoje. Enquanto o povo brasileiro não aprendeu a olhar para dentro do Supremo Tribunal Federal com os olhos que nós devemos ter de que eles são um poder, mas eles não são o principal poder. Eles estão ali para garantir o cumprimento das leis, não criar leis da cabeça deles, ignorar leis que já existem no país. E sabe como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso agora, esse ano é o momento. É o seu voto consciente para deputado federal, é o seu voto consciente principalmente para senador da República, porque é quem deveria fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Então cuidado com o voto que você está dando. Cuidado para você não ir para o mais do mesmo.
Cuidado com os votos de paixão. Ah, é porque eu sou apaixonado no político tal, eu vou votar para ele. Cuidado. Eu não sou apaixonado a político nenhum. Eu não voto em ninguém por paixão. Sabe qual é o meu critério de voto? Eu vejo eu tiro ali dentro da minha opinião aquilo que eu entendo que é o problema crônico do momento. Né? Porque o Brasil tem vários problemas crônicos. Aí a gente pega o que é o do momento. Então, qual é o problema do momento? Quem é o candidato que traz uma resposta minimamente satisfatória para aquele problema do momento? É esse candidato aqui? Então, é para ele que eu vou votar. Eu não tenho paixão a partido, eu não tenho paixão a político, eu não tenho. Quem me conhece sabe. Eu tenho e faço a defesa daquilo que eu considero como valores relevantes, coisas que são importantes. É por isso que eu me pauto. E aí quem fala de modo a manter um mínimo de comunhão com aquilo que eu penso, é nesse aí que eu voto. É assim que eu me pauto. Você sabe por quê, gente? Não tem ninguém perfeito. Você não vai ter um candidato perfeito. Por que não vai ter um candidato perfeito? Porque nós mesmos não somos. Como é que a gente quer exigir que o outro seja? Então não tem o candidato perfeito. Não tem o candidato que vai fazer tudo o que você espera. E não existe. Não tem salvador da pátria. Não caia no conto do salvador da pátria, porque não existe. O que você tem que fazer é... Quem é... Você vai lá e faz uma coluna. O que tem mais a ver comigo, o que tem menos a ver comigo. Aí você vai pegando por tema, né? Ah, esse aqui, ele ou o partido dele defende o aborto. Você é favorável ao aborto ou você é contra o aborto? Aí se você é contra, eu sou contra. Então eu já coloco ali, já traço a linha. Ah, esse aqui, o fulano de tal e o partido dele defende aborto. Ele já está riscado da minha linha, já não tem meu voto. Esse já não tem meu voto. Aí, mas o outro político ali, eu não sei o posicionamento dele. Bom, vamos deixar ele ali sobre expectativa. Vamos ver o que ele vai falar lá para frente. Esse daqui acha que o Supremo está fazendo tudo certinho. Que é isso mesmo, que eles têm que ter, a caneta deles tem que mandar mais do que a de todo mundo. Aí você vai dizer se você concorda ou não com isso. Se você concorda, se você bate palma para quem acha que o Supremo tem que ser o moderador, tem que ser o poder moderador da nação brasileira, você vota nos candidatos que estão apoiando. Está cheio de partido e candidato aí apoiando. Não vou citar nome de políticos e de partidos, não vou citar nome aqui para não criar nenhuma indisposição, mas vai para as redes sociais dos políticos aí que você gosta e procura ver o que eles têm falado acerca do Supremo. E porque eu faço isso. Quem está muito na linha de defender as ações atuais do Supremo Tribunal Federal, você pode saber que é gente que está batendo palma para arbitrariedade. É gente que está gostando disso. Eu não bato palma para arbitrariedade de lado nenhum. Seja da direita, seja da esquerda, seja do centro. De lado nenhum. Eu bato palma para quem exige o cumprimento daquilo que está na Constituição Federal. Eu tenho formação na área. Mas você não é ministro do Supremo. Mas não quer dizer que eu não tenha conhecimento da legislação. O Toffoli ficou reprovado 2 vezes em concurso. Eu já fui aprovado em concurso público. O Toffoli foi 2 vezes reprovado. E ele é ministro supremo hoje. Ele entrou lá pelo mérito técnico dele? Não. Porque ele foi reprovado nos concursos que ele fez. Ele entrou porque ele era advogado do PT. Aí ele foi indicado pelo Lula.
lá em 2009. Não tem um livro escrito, não tem um artigo científico, não tem uma tese, não tem nada. Tem nada. A única coisa que ele tem é o quê? Formou em direito, advogou para Movimento Sem Terra, advogou para o PT e ganhou a indicação. É essa a história dele. Dá um Google aí e pesquisa sobre a vida dele. Você vai ver se eu estou mentindo ou não. Agora, eu falo com propriedade, mostro na Constituição. Para quem achar, ai, não é, eles estão fazendo certo aí. Me prova onde é que está a retidão do ato desses ministros. Quem defende, sempre que eu encontro com alguém que faz a defesa para mim do que o Supremo tem feito ultimamente, em alguns temas, eu também não estou generalizando, mas em temas, sobretudo, que diz respeito à política brasileira, o Supremo tem errado e errado demais. Quando vem alguém e aí fala comigo, né, querendo defender, eu já não, para não esticar a conversa, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: você está falando sobre o que? Aí a pessoa vai lá, vamos supor essa questão da rede social, né? Não, é porque a rede social... Ah, tá, então você acha que está certo o que o ministro está fazendo. Não, está certo, está certo. Eu falo assim, me mostra na lei, prova para mim na lei. Não, mas o ministro julgou... Não, mas eu quero a lei. Porque o ministro, ele, infelizmente, ele está lá investido de um poder em que ele abusa desse poder, e quem deveria alertar ele, ó, você está abusando, cuidado que isso vai ter consequência, quem deveria era o Senado, e que não faz. Então é a primeira coisa que eu pergunto, me mostra na lei onde está a retidão do ato do ministro. Me prova onde está, que eu vou te provar, com base na Constituição, que está errado. Esse senhor Gilmar Mendes, ele estava aí há pouco tempo em programa de televisão falando sobre o julgamento do Banco Master, dando opinião dele sobre a questão do Master, levantando hipóteses sobre a questão do Banco Master. Aí você vai falar assim para mim, ué, Wellington, mas ele não pode? Você não está defendendo a liberdade de expressão? E aí eu te respondo, meu amigo, não, ele não pode. Aí você vai falar, ué, mas é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é para você que é cidadão. Agentes públicos, eles têm limites definidos por lei até para manifestar a sua liberdade de expressão. Porque na lei que institui os crimes de responsabilidade, na parte que ela fala dos ministros do Supremo, tem um artigo lá específico que diz que eles, e não só eles, mas todos os magistrados, eles são proibidos de se manifestarem sobre processos que estejam em curso, sobretudo aqueles os quais eles julgarão. A lei proíbe. Está na legislação. E não é só porque está na lei. É porque isso é para garantir a imparcialidade do magistrado. Porque o magistrado, ele tem que julgar, não é conforme a vontade dele, conforme a ideologia dele, não é conforme a cabeça dele, não. Ele tem que julgar de acordo com a lei. E aí é por isso que ele não pode manifestar sobre processos em curso. Porque se ele começa a ir para programa de televisão e começa a falar, aí ouve o questionamento de um, ouve de outro, ouve a opinião, não sei o quê, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser tomado pela emoção. E aí, ao invés dele fazer um julgamento técnico com base na lei, ele vai fazer um julgamento emocional. E juiz não é para fazer julgamento emocional. Ele é para julgar conforme a legislação determina. Porque se não for assim,
Qual é o sentido de existir lei? Qual é o sentido de nós termos um Congresso com 513 deputados, 81 senadores, votam as leis, depois esse processo legislativo continua com o presidente da República, que vai para o momento de sanção ou veto. Aí nós estamos falando de um processo que diretamente movimenta 513 deputados, 81 senadores e um presidente da República. Fora o movimento indireto. Porque para cada deputado, para cada senador, para o presidente da República, você tem ali os assessores, os funcionários, as pessoas que vão fazer com que o projeto ande, seja votado, com que ele vá para a sanção do presidente. Movimenta muita gente, e muita gente que custa caro para os cofres nacionais, para o cofre nacional. Aí o que acontece? Esse povo todo vota uma lei e tal, cria uma lei, para depois vir um ministro do Supremo, sem sequer um voto popular, e aí ele olha para aquela lei e fala o seguinte: eu não quero respeitar essa lei não, eu vou fazer o contrário dela. E aí está o Gilmar Mendes. Tem uma lei federal que diz que ele não pode dar entrevistas sobre casos que estejam em curso na corte. E ele está se achando um popstar. Vai para programa de rádio, vai para programa de televisão, faz coletiva, falando sobre os processos em curso na corte. Aí eu vou ter que imitar, né, o Boris Casoy. É uma vergonha. Rádio Mix FM, apoio cultural. Sextou no Diga Mangueira. Aproveite a 100 bovino 32,98 kg. Coxinha da asa pacote congelado 9,99 kg. Pernil sem osso 12,99 kg. Corte mineiro 9,29 kg. Filé de frango congelado 14,49 kg. Costelão gaúcho 24,79 kg. Alcatra bovina em bifes 38,99 o quilo. Vem pro Diga. Bar do Chiquinho Padeiro no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite e pão todos os dias. E muito mais para você. Sob direção de Chiquinho Padeiro e Luísa. Bar do Chiquinho Padeiro, Rua Vereador José Abel, número 530. Bar do Chiquinho Padeiro. Retifica Volta Redonda. Usinagem em geral de motores, enchimento de casquilho. A saúde do seu motor tem nome. Retifica Volta Redonda. Via Sérgio Braga 541. Telefone 999487672. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Cata Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Cata Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Cata Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309. Em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Acerte com a gente. 11h22. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes.
Bom, e seguindo aqui com a Hora do Brasil, são 11h22, já quase 11h23, falta ali 5 segundos, praticamente, né? Já vamos considerar 11h23. A gente segue aqui com a Hora do Brasil e eu vou trazer para você o resultado de mais uma pesquisa de intenção de votos. Né? Praticamente a cada semana uma pesquisa nova. Já nos aproximamos do período eleitoral, daqui a pouquinho começam estará aberto, né, a temporada das convenções partidárias para aprovar nome de pré-candidatos, né? E aí o Poder 360 ele traz aqui a pesquisa do GERP e a pesquisa é o seguinte: Flávio Bolsonaro tem 45% das intenções de voto e Lula 42% em eventual segundo turno. A pesquisa da GERP, os dois estão tecnicamente empatados, pois a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi divulgado na quarta-feira e mostra que o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, tem 45% das intenções de voto, contra 42% do presidente Lula, em eventual disputa de segundo turno. Eles estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas entre 3 e 7 de julho de 2026. O grau de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR 03067 de 2026. O estudo custou R$ 34.899. Foi pago pela Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. Tá? Então, nesse estudo, nas intenções de voto, o senador Flávio Bolsonaro, na disputa com o presidente Lula, ele está numericamente à frente, uma vez que o senador ele pontuou 45 pontos e o atual presidente 42, o que os coloca em empate técnico, mas registra uma vantagem numérica para o senador Flávio Bolsonaro. Num segundo cenário, o Instituto GERP simulou um segundo turno entre o presidente Lula e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em que o presidente venceria com 45% e a ex-primeira-dama com 41%. Mesmo assim, a pesquisa registra empate técnico também entre o presidente Lula e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em que pese o petista estar nesse segundo cenário numericamente à frente de Michele Bolsonaro. Num terceiro cenário, o presidente Lula foi avaliado na disputa de segundo turno com o ex-governador goiano Ronaldo Caiado. Lula venceria com 40% e Ronaldo Caiado teria 36% das intenções de voto. O que também fica dentro da margem de erro e registra um empate técnico entre Caiado e Lula, embora neste cenário Lula fique numericamente à frente de Ronaldo Caiado. Já num quarto cenário entre Lula e Romeu Zema, ex-governador mineiro, Lula teria 41% e Zema 36%. Num quinto cenário, foi testado um segundo turno entre Lula e a senadora Damares Alves. Lula teria 41% e Damares 34%. O sexto cenário foi avaliado a disputa entre o presidente Lula e o senador astronauta Marcos Pontes, onde Lula registra 42% contra 32% do astronauta. No outro cenário foi avaliado Lula com o senador
nordestino Rogério Marinho. Lula teria 41% e Rogério Marinho 32%. No oitavo cenário, a pesquisa sentiu o termômetro entre Lula e Renan Santos, do partido Missão, do MBL. Lula teria 41%, enquanto Renan Santos 30%. Um outro cenário foi avaliado numa disputa entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Flávio venceria Haddad com 45%. E o ex-ministro da Fazenda teria apenas 32% das intenções de voto. No outro cenário, entre Flávio Bolsonaro e o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Flávio venceria com 44% das intenções de voto, enquanto Alckmin alcançaria apenas 34% dos votos. A pesquisa, ela aponta aqui que nos cenários em que Lula disputa o segundo turno com vários nomes, o Lula somente perderia, segundo a pesquisa GERP, no segundo turno para o senador Flávio Bolsonaro, tá? E o senador Flávio Bolsonaro, ele foi testado apenas com o presidente Lula, com o Fernando Haddad e com o Geraldo Alckmin. E, segundo a pesquisa GERP, o senador Flávio Bolsonaro venceria os três, registrando com Lula 45%, com Haddad os mesmos 45% e com Geraldo Alckmin ele teria 44%, uma diferença de 1%, mas se for considerar a margem de erro aqui, indica que as intenções de voto que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem, essa intenção de voto se mantém, tá? Nas intenções de voto para presidente no primeiro turno, o Instituto, numa avaliação aqui de vários cenários, eles apontam o seguinte: o Lula lidera em 3 cenários, tá? Fica empatado tecnicamente em outros 2. O senador Flávio Bolsonaro, ele tem empate técnico em 3 cenários. A Michele tem empate técnico em 1. O Rogério Marinho, a Damares Alves, o Marcos Pontes ficariam em segundo lugar em outros 3 cenários pesquisados. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os dois alcançariam apenas um empate técnico em um único cenário, cada um deles. Tá? A pesquisa também fez uma avaliação aqui de rejeição. Tá? Na rejeição de voto para presidente da República, dentre os rejeitados, Lula lidera com 40%, o Lula lidera com 49% do índice de rejeição, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 40%, Michele 18%, Haddad 16%, Romeu Zema, Damares Alves e Aécio Neves 10% apenas, Marcos Pontes 9%. Não votaria em nenhum deles 3%, poderia votar em qualquer deles 2%, não sabe 5%. Se você for analisar o cenário de rejeição aqui, o Lula com 49%, num cenário em que o Flávio Bolsonaro ganharia com 45%, isso está bem próximo aqui, inclusive considerando a margem de erro. E a mesma coisa do Flávio Bolsonaro, né? O Poder 360 divulgou, portanto, essa matéria, né, veiculando a
a pesquisa de intenção de voto para a presidência da República, que foi promovida então pelo Instituto GERP. Tá? Eu já informei os dados técnicos de registro dessa pesquisa, o universo e os dias também, portanto, cumprindo com as determinações da legislação eleitoral para divulgação de pesquisa de intenção de voto. Rádio Mix FM, apoio cultural. Coco do Gás e água mineral. Tem música água aí? diretamente Pra de atender? Minas Gerais. Seu revendedor Ultra Gás. Qual? Agora, um brinde de gol Esse. ganhou 3349-3334-998-12-9893. Direção do Coco e do Fabinho do Gás. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado, começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, o país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Carta Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Carta Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Carta Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no CCISA 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. Chegou a rádio ofertas do Shopping Telhas. Olha essas ofertas que estão um verdadeiro show. Vaso Araxá por apenas R$ 359,90. Pisotec Extra no tamanho de 54 por 54, a partir de R$ 18,90 metro quadrado. E régua madeirada no tamanho de 22 por 90, Cipreste por apenas R$ 28,90 metro quadrado. É a chance de economizar de verdade na sua obra. Mas corre, porque é por tempo limitado. Diga onde eu compro barato. Diga Supermercados. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. Padaria e mercearia Divisa 1, pão quentinho toda hora, bolos, biscoitos, refrigerantes em geral, cervejas estupidamente gelada. Padaria e mercearia Divisa 1, Rua Cordeiro, número 95, Divisa 1, telefones 999-496490, 3337-1783. Padaria e mercearia Divisa 1, direção ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz, Volta Redonda, Rio de Janeiro. 11h36. Show da manhã com Elidon Pires. O seu dia no ritmo certo. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Bom, a gente vai retornando aqui. Eu já trouxe para você as informações do dia. Falamos aí de vários assuntos, né? Assuntos da política, intenção de voto, várias questões que movimentam o nosso dia a dia, inclusive, principalmente as orientações sobre a questão do superendividamento, que é uma situação muito séria, que afeta várias famílias brasileiras e que existe solução perante a legislação, mas infelizmente poucas pessoas têm conhecimento sobre isso. Então a gente busca aqui no Show da Manhã levar para você essas informações que são importantes e que não chega muito, né, no ouvido aí das pessoas. Bom,
Eu tenho aqui alguns pedidos de música que a gente vai entrar na programação musical. Eu vou atender aqui Boate Azul, para quem, Davi? Boate Azul. Nosso amigo ouvinte pediu aqui Boate Azul. O Levi pediu qual? Levi, o meu amigo Levi, alô Levi, pediu Gini Geno, Sentimento Cigano. Depois tem aqui também para o Imortal, nós vamos ouvir Fernando Mendes, Sem Você. E na sequência, atendendo o pedido da Maria Vanelli, nós vamos ouvir KLB. Vou começar aqui a nossa programação musical, atendendo aqui o Levi, Sentimento Cigano. E para você que esteve comigo até agora aí pelas redes sociais, meu muito obrigado, vou ficando por aqui. Eu não posso, infelizmente, compartilhar a programação musical com vocês. Grande abraço, fique com Deus.